Vamos aplaudir a Ele bem forte. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz seja convosco. Amém? Sejam bem-vindos à casa de Deus. Pode sentar, que a graça do Senhor esteja contigo. Que alegria estarmos na presença de Deus nessa manhã de quarta-feira. Estamos aqui com o coração bem disposto. Nós temos orado aqui toda quarta-feira para resgatar nossa família das trevas e trazê-los para a luz da palavra. Só que nós precisamos entender uma coisa: como isso vai se desenrolar não depende totalmente de nós. Amém, pessoal? Se você estiver aqui orando, consagrando a sua vida, estiver intercedendo pela sua casa, você já fez uma grande obra. Glória a Deus. Eu quero tirar essa sobrecarga que você deve estar sentindo agora, devido a alguns familiares ainda não terem tomado uma decisão. Porque isso não depende de você. Amém? Quando Deus tem um propósito para alguém, quando Deus deseja realizar algo na vida de alguém, Ele tem uma maneira certa de trabalhar. Ele tem uma maneira correta de agir para que aquelas coisas se concretizem. E eu quero falar com você hoje aqui justamente sobre os perigos de querer fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Nós corremos um risco muito grande de querer resolver as coisas com as nossas próprias mãos e acabar atrapalhando a Deus no processo de libertação da nossa casa. Eu queria que você abrisse a Bíblia. Você trouxe ela aí, sim ou não? Gênesis 25. Gênesis capítulo 25. Livro de Gênesis capítulo de número 25. Eu vou ler com você a partir do versículo de número 19. Daqui a pouco nós vamos orar um pouco mais. Todo mundo vai receber o sangue do Cordeiro para consagrar a sua casa. E Deus vai honrar as suas orações. Amém? Gênesis capítulo 25, versículo 19. Nós estamos estudando há um tempo já a trajetória de Jacó. E a gente está estudando a trajetória dele já como adulto, né? Já tendo gerado seus filhos. Só que hoje eu quero estudar um pouquinho antes. A história lá do seu pai com a sua mãe, o Isaac e a Rebeca. E aí um pouquinho da história dele logo no princípio, antes dele chegar a ser pai, antes dele chegar a se casar. Diz assim a palavra, capítulo 25, versículo de número 19. Vamos lá? 25, 19. Diz assim a palavra, vamos ler. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de quantos anos? De 40 anos, quando tomou por sua mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, fez o quê? Concebeu. 22. E os filhos lutavam dentro dela. E então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhes disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá a quem? Ao menor. Preste atenção num detalhe. Essa história você já deve ter ouvido falar muito, né? Só que a gente vai observando um pouquinho as entrelinhas e vai percebendo que Deus já tinha um plano para o menor. Você sabe quem é o menor, né? É o Jacó. O maior é o Esaú. Esaú nasceu primeiro. Mas entenda uma questão. Deus já tinha um propósito para o Jacó lá desde o ventre. Já tinha uma promessa para ele. Se a gente for trazer para os nossos dias, eu creio aqui plenamente que familiares nossos têm promessa, né? Eu tinha uma promessa de Deus desde quando eu nasci, isso aí é certeza. Tanto é que no parto, quase minha mãe morre, quase eu morro. Foi aquela luta, né? Os 6 primeiros meses, eu era igual minha mãe dizia que eu era igual um bichinho bem fininho assim. Era esticado, parecia uma tripa que ela falava. Era grande, mas era bem fininho, era na tripa, né? Quase não tinha vida. Uma coisa séria mesmo. Mas existia uma promessa de Deus. Existia algo de Deus para ser realizado. E isso era Deus que iria realizar e o tempo que iria
colaborar para que essas coisas acontecessem. Não podia colocar as mãos para fazer algo sem que Deus permitisse. Deixa que Deus está trabalhando. Glória a Deus. Como vai acontecer, como o menor vai se tornar maior do que o maior, né? Isso aí era uma coisa que dependia de Deus. Não dizia respeito a Rebeca ir lá e tentar fazer de alguma forma. Só que ela estava um pouco angustiada. Dentro dela aquela luta, né? Os dois meninos, Esaú de um lado, Jacó do outro. E ela não sabia o que estava acontecendo. Naquela época não existia o ultrassom, né? Para saber que tinha duas crianças dentro do ventre. Então foi Deus que mostrou para ela: tem duas nações dentro de você. Tem duas nações. Você vai ver durante a vida, as coisas vão se desenrolar, e o que nascer por último vai se tornar até maior do que o primeiro. Ela guardou aquilo para ela. Aí o tempo vai passar, versículo seguinte, que é o versículo número 24. E cumprindo-se os dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo coberto de pelo, cabeludo, né? E por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. Eu vou comentar aqui os dois lados da situação, do marido e da mulher, né? Você viu comigo agora há pouco, os versículos anteriores, que quando Isaque tomou Rebeca para casar, ele tinha 40 anos de idade. Quando os meninos nascem agora, ele tinha quanto? 60. Ou seja, durante 20 anos aquele homem foi paciente, soube esperar as coisas de Deus acontecer na vida dele. Ele poderia ter olhado para o exemplo negativo do Abraão, seu pai, porque você sabe que o Abraão, ele teve contato com a serva e teve um filho, né? E aquilo entristeceu a Deus, tanto é que atrasou o plano de Deus para a vida dele durante 13 anos. Nasceu Ismael, né? Até hoje tem um problema aí, né? Os ismaelitas lá, né? Com o povo Israel, né? Os israelitas. Até hoje tem briga entre eles. Até hoje. Depois de não sei quantos milhões de anos passaram. Aí você percebe uma coisa. Aquela situação em que o Isaque já estava perseverando há anos, ele foi paciente. Foi só esperando o tempo passar, foi esperando Deus operar. De uma forma natural, do jeito que Deus queria. Aí a Rebeca não tinha muito o que fazer. Já tinha ali os seus 2 filhos, né? Estava vivendo a vida dela. Perdeu a esterilidade, depois de 20 anos nasce os filhos. Agora Deus manda dor de uma vez, porque a bênção que Deus manda, ela enriquece, não acrescenta dores, amém? E Deus, quando manda a bênção, Ele manda com força. Veio logo os 2 filhos. Aí nasce os bichinhos, tudo bonitinho e tal. E Deus tinha falado algo com ela. Era só para ela guardar aquilo aonde? No coração, e esperar Deus operar. Isso aí era uma coisa que dependia de Deus e não dela. Aí o tempo vai passar. Aí vai dizer o seguinte, o versículo de número 27. E cresceram os meninos. Esaú foi perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando aonde? Em tendas. Jacó era mais caseiro, Esaú era mais roeiro. Vamos usar o termo, né? Esse termo, para você entender. Aí vem o versículo 28. E amava Isaque, que era o pai, a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Começa a haver um problema ali dentro de casa. Você sabe que os pais, eles amam os filhos igualmente, é ou não é? Tem aquele que dá mais trabalho e aquele que dá menos trabalho. Quem tem 2, 3 sabe do que é isso. Tem gente aqui que teve 10, né? Alguém que teve 10? Tem umas irmãzinhas aqui que é guerreira, tiveram 8, 7, né, irmã Maria? A senhora teve quantos? 9, olha aí. Então, todo mundo tem suas diferenças, né? Então, ela tem 2 filhos. Ela começa a se afeiçoar mais ao Jacó, porque todos os dias ela tinha um Jacó dentro de casa. E ela lembra da palavra que Deus falou com ela, que o maior, que era o Esaú, serviria ao menor. Ela guardou aquilo para ela. Ela ficou com aquele senso de justiça dentro dela. E o pai, o Isaque, ele amava o mais velho, porque ele era um homem perito na caça, era guerreiro, ia lá, caçava, trazia as coisas para dentro de casa. E qual é o pai que não gosta do filho, né? Que vai lá fora, trabalha, que se esforça, que traz recurso para dentro de casa. Qual é o pai que não gosta, né? Todo pai gosta disso, todo pai queria isso, né? Até o dia que o filho tomasse a decisão de casar, ele segue a vida dele.
Aí o pai gostava muito dele, também tinha a lei da primogenitura, que ele era o primogênito, e por ser primogênito, ele assumiria o lugar do seu pai quando seu pai morresse. Então tinha tudo isso em jogo. E o Isaac gostava muito do Esaú. Só que a promessa de Deus era com quem? Com o Jacó. Aí vem o versículo 29. Vamos lendo, vai chegar lá. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele de que forma? Cansado. Versículo 30. E disse Esaú a Jacó, o que ele disse? Deixa-me, peço-te, comer e deste guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Trabalha na rua, né? Trabalha fora, estava ali no campo, talvez sol, chuva, não sei qual era o período, mas ele estava lá trabalhando. Chega em casa, cansado, desgastado. Aí vem o 31. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que já estou a ponto de morrer. Para que me serve logo a primogenitura? 33. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a primogenitura a Jacó. 34. E Jacó deu pão a Esaú, e o cozido de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Existem os dois lados da moeda que eu quero tratar, tanto de Esaú como de Jacó. Preste bem atenção nesse detalhe. Naquele momento, como o Jacó era muito caseiro de casa, com certeza a mãe dele já tinha, Deus tem um plano para ti, tu vai ser maior do que o teu irmão. Já tinha embutido isso na cabeça de quem? De Jacó. E o Jacó cresceu com aquele desejo dentro dele. Talvez ele cresceu com aquele ódio, aquele desejo, né? Eu vou ser maior do que meu irmão, mas ele é o primogênito, como que essas coisas vão acontecer? Ele cresceu com isso dentro dele, porque a mãe foi instigando, né? Foi deixando aquilo florescer dentro dele. A gente tem que ter um cuidado muito grande quanto pai de família, mãe de família que somos, porque pode ser que a gente seja mais afeiçoado, não vou dizer amar, mas quem tem vários filhos possa se afeiçoar mais a um do que a outro, possa ter mais aquele prazer de ver, esse aqui me dá muito gosto, esse outro aqui me dá desgosto. Mas eu não posso mostrar para esse que eu gosto, para esse que está me dando mais alegria, que o irmão dele é menor do que ele, ou mais desprezível do que ele, porque não é. Porque todos são iguais diante de Deus. Amém? A Bíblia diz bem assim, os filhos são a herança do Senhor. Por eles serem herança de Deus, nós vamos prestar conta de todos igualmente. Até o dia em que eles saírem debaixo do nosso teto. Depois que eles se tornarem adultos, tomarem a decisão da vida deles, sair debaixo do nosso teto, ter a vida deles independente, aí é responsabilidade deles. Mas enquanto eles são crianças, pré-adolescentes, jovens, estão debaixo do nosso teto, da nossa custódia, né? São de menor, a responsabilidade é nossa. Se eles quiserem, desculpe o termo, lascar com a vida deles depois disso, é problema deles. Você não tem que se preocupar com isso. Você só tem que orar e pedir misericórdia. Você não gerou pessoas para elas viverem para o mundo. Você gerou para nascer, para servir a Deus. Amém? Principalmente quem já nasceu no Evangelho. Tem alguns que não, vieram depois. Mas voltando à questão, esse era o lado do Jacó. Ele cresceu com esse negócio dentro dele. Já o Esaú, por ser o cara do campo, aquela coisa toda, e ele viu o tempo passar, viu que o pai dele estava firme, né? O Isaac não iria morrer agora, apesar de já estar com a vista bem embaçada, mas ele não iria morrer agora. Ele falou: olha, eu estou cansado, eu estou trabalhando, me dá um pouco dessa comida. O Jacó lá, né, já sabia fazer alguma coisinha, a mãe dele ajudando. Ele fala: não, faz o seguinte, me vende a tua primogenitura então. Me serve mais essa primogenitura. Pega essa primogenitura para ti então. Ele faz o juramento, vende a primogenitura dele. O Esaú já não queria mais ser o herdeiro. Ele não tinha aquele desejo dentro dele. Você sabe que tudo aquilo ali fazia parte do plano de Deus, gente. Aquilo tudo fazia parte do plano. Ele não querer assumir o lugar do pai, né? Não querer assumir a responsabilidade de ser o primogênito, fazia parte do plano de Deus. De Deus
depois exaltar o Jacó. Só que acontece um problema. Eu vou deixar aqui com você, vou para o capítulo 27. Porque no capítulo 26, né, depois você vai ver que no capítulo 26 teve uma fome ali naquela terra. E eles tiveram que sair daquele lugar. Teve uma fome, uma seca naquela região. Aí o Isaac sai daquela região e ele pensava em ir para o Egito. Aí Deus fala com ele: não desce para o Egito, fica na terra que eu te disser. Ele ficou em Gerar, que era uma terra dos filisteus. E lá ele prosperou, né? Aí os filhos foram crescendo e amadurecendo. Só que até então a história deles deu aquela pausa, né? Aí vem o capítulo 27, o versículo 1, que diz bem assim a palavra de Deus. Capítulo 27, versículo 1. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, né? Foi isso aí em torno de mais ou menos uns 10, 12 anos depois. Ele envelheceu, os seus olhos fizeram o quê? Se escureceram, de maneira que não podia ver. Chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho? E ele disse: eis-me aqui. 2. E ele lhes disse: eis que agora já estou velho, não sei o dia da minha morte. 3. Agora, pois, toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim uma caça. E faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e trazei-mo para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Aí vem o 5. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Aí começa a Rebeca começa a entrar em cena. Porque até então ela sabia, ela guardava com ela aquela promessa de que o menor seria maior do que o Esaú, né? Que o Jacó seria maior do que o Esaú. Aí o tempo está passando, as coisas estão contribuindo. Deus iria usar o Isaac para abençoar o Esaú como filho mais velho. Só que o próprio Esaú já tinha feito o quê? Já tinha vendido a primogenitura. Não precisava fazer mais nada. Não precisava fazer nada para o Jacó ser beneficiado. Aquilo ali já estava tudo no controle da mão de Deus. Aí ela percebe: meu marido já está velho, ele não está enxergando mais direito. E ele mandou chamar o Esaú, mandou Esaú ir lá no campo, preparar uma caça, trazer para ele. E ele abençoou Esaú antes de morrer. Só que ele não vai abençoar Esaú não. Ele vai abençoar quem? Aí ela tenta tomar o lugar de Deus. Por isso que eu falei com você, os perigos que nós temos de querer dar uma mãozinha para Deus. Deus não precisa de uma mãozinha. Diga graças a Deus. Ele disse que nós precisamos orar. Ele disse que nós precisamos interceder pela nossa casa, dar o bom testemunho. Foi o que o Josué fez. Nós temos a palavra que Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O pessoal estava querendo servir os deuses estranhos, e ele falou: não, a minha casa aqui, quem põe ordem sou eu. Eu e a minha família vamos servir o Senhor. Isso foi uma decisão dele, mas ele estava fazendo aquilo em oração, dando testemunho, chamando as pessoas para o propósito. Não foi nada forçado. Ele estava ali na direção de Deus para fazer aquilo. E a mesma coisa acontece hoje, pessoal. Se as pessoas não quiserem compromisso com Deus, nós vamos ficar forçando ela alguma coisa. Repito, quando ele for de menor de idade, aí está debaixo da sua custódia. Tem de 18 anos para baixo, ou então tem 25, mas mora debaixo do meu teto. Aí você pode pegar o cinturão ainda, amém? Mas depois disso, a pessoa já tem a decisão da vida dela, deixa ela decidir. Ora, porque se Deus tem promessa, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Deus tem algo para realizar, Ele vai realizar. Não precisa de uma mãozinha minha. Eu vou fazer o ato de fé, vou consagrar, vou determinar a bênção, vou pedir livramento, vou consagrar para Deus guardar. Mas a única coisa que podemos fazer, quem vai mudar a mentalidade da pessoa, o coração da pessoa, é só Deus. E ela tentou dar uma mãozinha para Deus, porque o versículo 6 continua, ele vai falar. Versículo 6. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú teu irmão, dizendo... Ela vai contar a história para ele, né? Traze-me uma caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante de Jacó, da face do Senhor, antes da minha morte. 8. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e trazei-me de lá 2 bons cabritos.
e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai como ele. Você vê que o pai tinha mandado o outro lá e comprar, né? E caçar. Vai fora e caça e traz. Ela pede para o mais novo, vai lá e pega dos nossos rebanhos mesmo, traz 2 e traz aqui que eu vou fazer, como ele gosta, né? Isso era né? Isso era ser trapaceiro, sim ou não? Ela quis trapaçar. Só que tem uma palavra, eu vou deixar aqui com você, eu vou pedir só para o pastor Souza colocar na tela, Salmo 101, versículo 7, é isso aí. Salmo 101, versículo 7, me lembrei aqui. Salmo 101, versículo 7. Olha o que ele diz aí, ó. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Mas eu quero que você leia com força. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Você guardou esse versículo? O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Ela quis usar de engano para com seu marido. Isso aqui também configura-se como traição, tá? Porque tem pessoas que pensam que trair é só chegar e se relacionar com outra pessoa. Não é isso. Quando você omite informações, quando você não é transparente, quando a pessoa diz uma coisa e a pessoa faz outra totalmente diferente, ela está traindo. Né? Ela está traindo. Ela está usando de engano. E ele falou que o que usa de engano não estará dentro da minha casa. Por isso que você vê gente que passa tempo e depois se ausenta. Que fica usando de engano. A palavra diz uma coisa, a pessoa pratica outra totalmente diferente. Ela se opõe a fazer a vontade daquele que é maior. Se o pai dele estava dizendo, vai lá e traz uma caça, eu quero te abençoar antes da minha morte, era para ela deixar aquilo acontecer. Pois ela chama o mais novo e manda ele lá e trapaçar, né? Vai lá e pega. Traz aqui que eu vou preparar. Aí voltemos lá no Gênesis, onde nós estávamos, capítulo 27. Isso, versículo de número 9. Agora vamos pro versículo 10. E levá-lo-ás ao teu pai. Ela disse que ela iria preparar e entregar para o Jacó, levar para o pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Aí vem o 11. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu sou varão liso. Foi por isso que eu li com você lá, logo os primeiros versículos do capítulo 25, né? Que o Esaú nasceu todo peludinho, já o Jacó, lisinho. Cada um, né? São gêmeos, nasceram do mesmo ventre, mas são diferentes, ninguém é igual. Versículo seguinte: porventura me apalpará o meu pai, e eu serei aos seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não? O Jacó era consciente, pessoal, de que se ele fizesse aquilo, ele estaria traindo maldição para a vida dele. Ele comprar a primogenitura do seu irmão foi legal, foi ou não foi? O irmão dele que vendeu, problema dele. Agora, ele ultrapassar aquilo, ele traria para ele maldição. Ele foi por dentro da lei legal, né? Quer me vender, me venda. Agora, ultrapassar, eu não quero. Aí a mãe dele vai falar uma besteira. E às vezes, se nós não vigiar, nós podemos cair na mesma maldição que Rebeca caiu. O que ela disse? E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja o quê? A tua maldição. A Rebeca morreu, gente. Demorou muito depois de sair dela, ela morreu. O Jacó, o Isaac ainda ficou um tempo vivo, né? E ela morreu antes do velho. Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz, vai e trazei-me. Quer dizer, eu quero resolver isso a todo custo. Não sei como é que Deus vai fazer, mas eu já estou querendo fazer do meu jeito, em outras palavras. Isso é muito perigoso, gente. Tem pessoas que preferem trazer maldição para a sua vida do que esperar Deus agir. Temos que esperar Deus agir. Diga graças a Deus. E se a pessoa não se converter, isso não é problema nosso. Amém, gente? Isso não é problema nosso, não. Ah, mas eu amo tanto. Eu também amo. Amo meu pai de coração. Meu pai está com 70, vai fazer 71 agora. Dia 30 de junho ele completa 71.
Eu quero que o meu velho se converta? Quero. Falo com ele, dou a palavra, oro, explico algumas coisas, a gente diz como é que é. Aí às vezes ele não respeita muito a nossa comunhão com Deus. O que ele fala? Tu é de 94 para cá, eu sou de 54. Aí eu digo, vixe, meu irmão. Aí vai ver as coisas dando tudo errado. Problema atrás de problema. Carro quebra aqui, gente rouba material lá no interior. Pessoal que trabalha com ele rouba o material dele, ó. Tem dia que em casa às vezes não tem nada. Aí eu digo assim, e o problema é meu? Eu respondo para eles, o problema é meu? Aí eu fico falando, o problema é meu? Ah, não sei o que, tá bom. Então Deus te abençoe, tá bom. Deus te abençoe também. Se você não se converter, as coisas vão continuar pior. E o problema é de quem? É nosso? Não. A pessoa tem que decidir a vida dela. Se não fizer o certo, o diabo vem e rouba, gente. O diabo é especialista em roubar o que a pessoa tem. Rouba pai, rouba alegria. O velho não tem um filho para dar dor de cabeça. Graças a Deus, os 3, tudo casado com suas famílias. Às vezes até ajuda eles. Aí ele tem um bocado de sobrinho lá, sanguessuga, que rouba, que subtrai. Eu digo bonito, né? Só para você entender a questão. A nossa responsabilidade é de orar. É de pedir a Deus que Deus guarde, tenha misericórdia, que salve, que dá discernimento para a pessoa. O resto ela que tem que tomar decisão. Se não tomar, o diabo vai roubar dela alguma coisa. A Rebeca aqui foi tola. Trouxe a coisa pro jeito dela. Teve um problema sério. Porque eu não vou ler tudo com você. Mas vamos pro versículo 41. Versículo 41. O Jacó foi lá, né? Ela preparou o guisado. Deu o guisado pro menino. O menino foi lá, enganou o pai. Ele ficou meio nervoso, né? O pai disse, olha, a pele é do Esaú, mas a voz é de quem? É de Jacó. Aí abençoou ele, aquela coisa toda. Quando ele recebe a bênção, logo depois chega o Esaú chega lá e traz a caça, prepara tudo. Quando vai para o pai, eu já te abençoei, meu filho. Não, o senhor não me abençoou, não. Foi seu irmão, então, no seu lugar. Ele enganou. Aí acontece aquela coisa, né? O Jacó tem que ficar de que forma? Fugitivo agora. Ele tem que fugir. É nessa fugida dele que ele vai embora. Lá ele tem contato com Labão e começa a construir a história dele lá depois, né? Mas ele passou muitos anos da vida dele que aquela obra poderia ter sido diferente e aconteceu totalmente aquela situação toda. Por isso que depois, lá na frente, ele passou 20 anos sendo enganado por quem? Pelo seu tio Labão. Existe maldição sem causa, gente? Não existe. O Jacó passar 20 anos sendo enganado pelo tio, será que ele não enganou ninguém na vida? Hã? Isso aqui é pra gente ficar de orelha em pé. O que o homem semear um dia, ele vai colher. Você pode ter a plena certeza. Passa céu, passa terra, passa tudo. A palavra vai se cumprir. Se um dia alguém subtraiu algo de alguém, pode esperar. Vai chegar a sua hora. Pode esperar. Ele, infelizmente, usou de engano juntamente com a sua mãe. O tempo passou. Ele está lá trabalhando por seu tio. Aí gosta da Raquel, né? Amei a Raquel. Aí na hora que ele casa, ele toma lá o vinho, né? Fica meio embebedadozinho. Aí quando ele acorda, quem está do lado dele? A Leia, ela olhando para ele, mas ela estava olhando para as paredes, que ela era vesga, né? Aí ele disse, não foi essa daqui que eu casei, não. Meu sogro me enganou. Eu vou trabalhar mais 7 anos agora. Trabalhar pela Raquel. Aí espera lá o tempo passar, né? Tempo de núpcias, né? Aquele período lá da primeira semana, segunda semana de casado. Aí ele vai e casa com a outra e tem que passar mais 7 anos. Aí foi 14. Aí ele tinha lá o salário dele. Vai nascer as ovelhinhas listradas. As listradas é minha. As salpicadas, as malhadas do meu sogro. Só começava a nascer do jeito dele. Pois o sogro dele ia lá e fazia o quê? Mudava o salário dele. Mudou o salário dele durante, 10 vezes. Um dia ele tirou de alguém, agora estava sendo tirado dele. Só que o bom é que esse cidadão ele foi perseverante, ele ficou firme. Ele passou mais 6 anos trabalhando por um pedaço de terra.
Passou 20 anos. Aí chega um dia que ele disse: eu quero sair daqui, eu quero seguir minha vida. Deixa-me embora com minhas mulheres, meus filhos e o que eu tenho. E o sogro dele disse: não. Pede o teu salário que eu deixo tu ficar aqui, eu te dou um salário a mais. E o sogro dele o tempo todo tentando enrolar ele. O tempo todo. Os maiores inimigos são da própria casa, tá, gente? Pode se preparar. Pode se preparar. Tem gente de fora que vem para te ajudar, os de casa não vão te ajudar. Ora, faça a sua parte e deixa que o resto é com Deus. Tem de casa que sabe o que você está passando, ele não vai te ajudar. Labão viu lá como é que ele queria viver a vida dele, com a família dele, ele não quis liberar. Ele teve que fugir, né? Aí nesse fugir ele tem um encontro com seu irmão lá na frente. Depois que ele teve o seu encontro lá com seu irmão, foi que ele foi resolver a história dele. A história dele que aconteceu aqui no versículo 41. Pedi para você ler, né, comigo. Gênesis 27, 41. O que ele diz? E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Olha o problema que a Rebeca, né, a mãe deles, causou. Colocou um filho contra o outro. E a Bíblia diz que essa daqui é uma das 7 coisas que Deus abomina. Qual? Aquele que coloca um contra o outro, um irmão contra o outro. Isso aqui é uma das maldições que Deus abomina. A pessoa que tal coisa pratica, ela pode ter certeza, Deus vai fulminar ela uma hora dessa. Só pela maldade dela de querer colocar uma pessoa contra a outra. Deus vai fulminar essa pessoa. Pastor, você ora para isso? Ora, Deus vai fazer justiça. Pessoa que fica aí jogando uma contra a outra, vai chegar o momento dela. Vai chegar o momento dela. Alguma coisa vai acontecer. Essa palavra aqui tem que se cumprir. Deus odeia isso. E a Rebeca fez isso. O triste fim da Rebeca. A mãe de Jacó e de Esaú. Triste fim. O bom é que depois o velho morreu. Ele tentou mesmo matar o Jacó. Só que o Jacó estava distante, né? E lá na frente o Jacó tem um encontro com seu irmão. Só que antes de ter encontro com seu irmão, ele teve um encontro com Deus. Amém, pessoal? Primeiro ele teve aquela visão lá na pedra, os anjos de Deus subindo e descendo, né? Céus abertos. Depois ele passa uma noite no monte e lá ele tem um encontro com um anjo. E ele passa a noite guerreando. O anjo queria ir embora, ele não soltava o anjo. O anjo bateu na coxa dele, ele ficou com a perna manca. Essa parte aqui, ó, da coxa para baixo, isso aqui ficou deslocado do corpo. Estava só pela pele, né? Pela pele, com certeza cartilagem. Mas ele estava deslocado. Imagina um homem pulando uma perna só, segurando o anjo, e essa aqui doendo. E ele lutando com o anjo. Ele disse: eu não te solto se não me abençoar. E o anjo falou: qual que é o teu nome? Meu nome é Jacó. Pois a partir de agora não você é mais Jacó, não. Teu nome vai ser Israel, príncipe de Deus. Mudou a sua história. Dali ele vai para o val, lá, passa lá o vale. E quando ele passa o vale, ele tem um encontro com seu irmão. E ele pensa: meu irmão está com rosto de guerra, ele vai querer me matar. Mas já me acertei com Deus, se eu morrer, eu morro em paz agora. E quando ele tem encontro com seu irmão, o que eles fazem? Se abraçam, se beijam, se perdoam, e a história dele encerra por ali. Glória a Deus. Cada um seguiu com suas famílias, cada um foi abençoado, o nome de Deus continuou sendo engrandecido, a descendência de Abraão também. Glória a Deus, irmãos. Eu quero que você guarde isso no coração hoje. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Ele não precisa da minha mãozinha. Não, porque afinal de contas sou homem de Deus, eu vou chegar lá, eu vou fazer, eu vou resolver. Não, deixa que Deus trabalhe. Eu vou consagrar. Eu vou dar o bom testemunho. O resto é com Deus. Se eu tiver a oportunidade, eu vou dar uma palavra. Meu Deus, me dá uma palavra. Não quero falar nada de mim mesmo, não. O Senhor vai me dar uma palavra, eu vou falar com essa pessoa, e o teu Espírito é que vai trabalhar no coração dela. Não seja convincente da minha parte, não. Vai ser da parte do meu Deus. E assim Ele fará com você, fará com a sua casa, em nome de Jesus. Agora deixa Deus trabalhar. Diga aleluia. Deixa Deus fazer. Diga: não vai ser do meu jeito, vai ser do jeito do meu Pai. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso. Glória a Deus.